segura a mão desse crente, que se tiver algum mal aí já vai cair. Porque quando eu seguro na mão de um crente cheio do poder de Deus, Satanás tem que recuar. Levanta a mão desse crente para cima, dá o glória mais forte que você puder. Camila, aplauda ao Senhor. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. É uma alegria, uma honra muito grande poder estar aqui nessa noite. Eu quero render graças ao Senhor por essa oportunidade, louvar a Deus pela vida do pastor Elias, pastor dessa igreja, alguém a quem eu conheço e já estimo já há alguns anos. Eu conheci o pastor Elias quando eu ainda era noiva do meu esposo. Nós já vamos fazer logo 15 anos de casado, então por aí você já vai fazendo as contas. O pastor Elias exerceu mais influência na minha vida do que ele imagina. Eu conheci dirigindo um trabalho de consagração e me apaixonei pelo trabalho de consagração quando vi que era possível dirigir um trabalho dentro daquele formato, porque eu não conhecia uma liturgia. Então ele foi uma pessoa que me inspirou na inovação da liturgia de trabalho de consagração em Assembleia de Deus. Eu não conhecia, eu não sabia que era possível se comportar num culto daquela maneira. Eu achava que não podia. Então, quando eu via que mesmo tendo aquela liberdade, Deus se manifestava, demônio era repreendido, vidas eram prosperadas, eu comecei a crer que era possível. Então, uma vez a liturgia lá da igreja, a diretoria lá da igreja, não ordenou cargos nem ministérios. Ela deixou com que cada um escolhesse que área queria trabalhar. Dispôs um voluntariado. E as pessoas tinham muito medo, mas eu ficava no meu coração dizendo, se abrir, eu vou pegar a consagração, eu vou dirigir igual o pastor Elias. E aí quando perguntou, quem quer dirigir a consagração da igreja? Eu levantei no meio das irmãs e falei, dá para mim! E aí eu me lembro que me foi confiado, e por 7 anos, enquanto ali eu estive, eu dirigia a consagração todos os sábados de manhã, e o pessoal era muito devagar, às vezes a porta ficava meio aberta, meio entrefechada, e eu falei, vamos abrir a porta, vamos acender a luz, porque eu já tinha na minha mente a projeção de como seria, pastor Elias. E eu me lembro que diziam que consagração não enchia, e a nossa igreja tinha galeria, né, mãe? E aquilo me alegrava, porque depois de um ano de trabalho dizendo ao povo, eu dizia assim, pastor Elias, senta dando glória, levanta dando glória. Eu não sei se o senhor ainda faz isso, mas eu me lembro, ainda faz isso. Eu me lembro que ele fazia isso. E quando eu percebi aquela atmosfera de letargia na igreja, eu não tinha tanta liberdade quanto ele, até porque hierarquicamente eu não ocupava um lugar como o dele, então eu não tinha tanta liberdade para dizer, seus lerdos, não sei se ele ainda faz isso hoje, mas faz. Mas aí eu dizia, esse espírito de letargia, mas no fundo ela dizia, seus lerdos, né? Vai sair, eu ficava senta dando glória, levando. E como o Senhor nos prosperou e nos inspirou no trabalho de tal ponto que mudou completamente a liturgia do trabalho. E hoje a gente tem um trabalho bem animado para a glória de Deus. Então, o Senhor me influenciou de diversas maneiras, muito positivas. Minha sogra, uma assembleiana extremamente tradicional, quando vinha no trabalho que o pastor Elias dirigia, ela dizia, gente, ninguém pode tentar fazer o que esse homem faz. E eu me lembro que ela dizia, ele é um showman, até hoje. Era um jeito dela de dizer, né? E eu dizia, Deus, eu vi que é possível. Então, pastor Elias, através da sua vida, eu vi que era possível que o Espírito Santo tivesse liberdade para que a igreja fosse assim, feliz, animada, como é. Vez ou outra, estando aqui nesse culto, eu ria e batia a palma ali. Sabe assim, quando você está no estado de graça? Ora eu me reportava para aqueles cultos, sabe assim? Como se eu estivesse nos Estados Unidos, aquelas igrejas tradicionais, né? Onde o povo adora com liberdade. Ora, eu vendo aqui os irmãos adorando, eu pensava, pronto, já parti para a África. Então eu entendi, aqui realmente o reino de Deus se manifesta na sua multiforme graça, né? E é isso, então... Para mim é um privilégio e uma honra muito grande. Muito obrigada. Deus abençoe a pastora Denise. É bom estar aqui, é bom vê-la aqui. Deus abençoe, viu? A pastora Fabiana Dias, mande meu abraço a ela. E louvar a Deus pela vida da Lu, que cuida de tudo aí na régua, viu, Lu? Aonde quer que você esteja, relações públicas da igreja, Deus te abençoe. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22. Eu agradeço de coração o fundo, mas eu tenho uma dificuldadezinha de concentração só nos primeiros 20 minutos. Mas aí depois eu vou te dar um sinal, aí você entra comigo, tá bom? Não sai daí não para não pensar que a gente está brigando. Daqui a pouco eu te olho e a gente vem junto, tudo junto, tá bom? Enquanto você termina de localizar o texto sagrado, deixa eu só aproveitar a oportunidade que me foi dada
e dizer que no término do trabalho, fora do ambiente de culto, nós vamos disponibilizar alguns materiais que nós trabalhamos, são vestuários, camisas, vestidos, e o único propósito que me impele a carregar essa mala e esse material, anunciando a disponibilidade deles para que vocês venham adquirir, é porque eu tenho um propósito junto à causa missionária. Durante 12 anos eu investi ativamente no local, na comunidade, e quando o Senhor começou a soprar esse tempo da itinerância da minha vida, eu senti muita falta disso, porque são ministérios totalmente distintos, apesar de eu ocupar os dois na qualidade missionária. Quando você exerce missões na sua localidade, você literalmente, como dizem os antigos, arranca toco. Você visita, você está próximo, você conhece o dilema da localidade. E depois, quando eu tive a oportunidade de exercer o ofício de missionária, mas na qualidade de evangelista, eu não consegui mais exercer essa obra, e isso me incomodava muito, porque eu não acredito que uma unção retira a outra, eu acredito que acrescenta. Então eu dizia, Senhor, me dá uma direção. Então Ele me autorizou a trabalhar com esse material. Quando você adquire algum desses materiais, você está investindo em missões dentro do solo brasileiro, porque o Senhor me deu uma visão de ajudarmos aos domésticos na fé a nível de nação. Então nós temos investidos no Nordeste, Sertão da Bahia, Extremo Norte e Coração do Amazonas, em bases missionárias. Quando você adquire algum desses materiais, é como se você comprasse um galão de diesel, uma canoa, uma caixa d'água, é como se você comprasse a metragem de banco para uma igreja completa, porque nós só trabalhamos com projetos específicos para ajudar de maneira monetária e fazer com que a obra seja concluída e não empurrada. Só para você entender, é uma obra que a gente não faz sozinho. Então, Mãe Camila, por que você toma tempo explicando isso? Porque se você só pensar que é moda, moda você adquire a seu preço, a seu gosto, a seu custo-benefício, aonde você quiser, onde você puder, aonde seu bolso couber. O que eu gosto de apresentar é dizer que nós estamos diante de uma oportunidade de contribuição à obra missionária, tá bom? Tem aqui uma long line bonita para os homens, tá aqui, ó, toda estonada, com um leão de boca aberta, bem feroz. Completa para mim, o leão está bem? Então isso aqui, meu irmão, é para macho pata firme, tá bom? Isso é para macho alfa. Aí, Irmã Camila, meu marido está tão devagarinho, meu namorado é tão... Joga essa camisa nele, minha filha, e dá um susto nele, tá bom? Tem o queridinho delas, o vestido do leão, baby look comprido. Isso aqui, meu irmão, aí, ó, você derruba 10 anos em qualquer idade, tá? Qualquer idade. Tá aqui o polo fé. Colocou um tênisinho, vão dizer que você tem 25. E tem uma bem glamurosa, baseada em Provérbios capítulo 31, onde eu coloquei virtuosa de A a Z. Nada discreta, totalmente diferente das outras. Mais ou menos assim, é brilho que você quer? Toma! Entendeu? Tipo isso. Para poder resgatar de verdade a feminilidade das mulheres, tá ok? Lucas capítulo 22. Versos 29 em diante, diz assim o texto sagrado: assim como meu Pai me confiou um reino, eu o confio a vós, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre os tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirar como trigo. Satanás vos pediu para peneirar como? Mas eu roguei ao Pai por ti, para que não desfaleças a tua fé. Então, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Pelo que respondeu Pedro: Senhor, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e até a morte. E tornou então Jesus a dizer-lhe: digo-te, Pedro, não cantará hoje o galo antes que 3 vezes tu negues que me conhece. Somente até aqui, e você diga amém pela exposição da palavra. Agora presta atenção, eu vou contar de 1 a 3, quando eu disser 3, você vai liberar uma palavra de ordem, é uma palavra profética. Quando eu disser 3, você vai virar em direção à pessoa que está sentada ao seu lado e vai dizer assim para ela: você é trigo, ok?
Você é trigo. Ai, irmã Camila, eu não gosto. Eu viro o olhinho igual emoji quando diz, vire para o irmão. Não gosta, não faça. O que não é por fé é pecado. Agora, se você entende que muitas vezes para Deus passar por alguém, para Deus chegar em alguém, Ele passa pela gente, né? Aí você libera a palavra profética. Esta palavra, ela é pedagógica. E por que a necessidade de às vezes dizê-la? Para criar um gatilho. Ninguém tem capacidade de guardar sistematicamente tudo que ouve depois de 15 minutos de palavra. Então, é uma das maneiras, é como um anzol. Se você conectar tudo que você vai ouvir em cima do que você está determinando agora, como um anzol pequeno pode pegar um grande peixe, uma pequena palavra pode trazer todo o restante de tudo que você precisa guardar no seu coração, para ter munição. Então, vamos lá? Quando eu disser 3, você vai liberar essa palavra, ok? 1, pegue a mão da pessoa que está ao seu lado. Não faça isso com frescura, não pega meio requenguela suadinho, não. Faça com firmeza, não faça disso um momento esquisito. Faça ela perceber que assentou-se ao lado, não de alguém que veio fazer uma social, não do lado de alguém que veio fazer uma selfie. Faça ela perceber que assentou-se do lado de um profeta, de um homem, de uma mulher de Deus. 2, olha para ela. 3, libera a palavra. Você é trigo. Sacode ela, você é trigo. Aleluia. Oh, aleluia. Você é trigo. Você é trigo. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. O trigo é a boa semente. A parábola que Jesus vai trazer, dentre muitas outras que ele coloca no mesmo capítulo do Evangelho segundo a escrita de Mateus, no capítulo 13, ele vai contar então a parábola de um semeador e ele vai dizer que o reino dos céus é semelhante então à parábola que ele se dispõe a contar. E ele diz assim, porque o reino dos céus é semelhante a um campo de trigo, aonde o Senhor da terra deu aos seus servos a boa semente. Então os seus servos foram ao campo e semearam a boa semente. Então completa para mim, gente, qual é a boa semente? O trigo. Por que o trigo é a boa semente? Porque uma semente de trigo tem o poder de gerar, no mínimo, em um galho, ou seja, em um ramo produzido pela semente que foi semeada, no mínimo 30 espigas de milho. O que é, de trigo? O que é a espiga? São aqueles gominhos que ficam agarrados uns aos outros. Quem é que já viu um galho, um raminho de trigo? Levanta a mão. Nunca viu, nem na decoração da Santa Ceia de alguma igreja, né? Cresce um galho e no mínimo, se der pouco, ele vai dar 3 espigas de milho. A espiga é cada gominho daquele agarrado junto a um gomo superior. Então olha como é vantajoso o plantio do trigo. Você semeia uma semente e ele vai te devolver no mínimo 30, na média 60. Porém, um único ramo de trigo tem o poder de, dependendo do seu nível de frutificação, devolver até 100 sementes. É um negócio maravilhoso. Não é à toa que o trigo é até hoje, e eu ainda afirmo em dizer, a semente mais exportada no mundo inteiro. Por quê? Porque assim como batata, assim como banana, no campo das sementes, ela é aquela que mais tem poder de ser diversificada na criação e na industrialização alimentícia. Então, por que hoje o trigo ele não é a primeira semente mais comercializada do mundo, mas ao meu ver continua sendo a primeira semente mais comercializada do mundo? E eu vou te explicar. Porque a soja tomou o seu lugar porque pode ser mudada de maneira genética. A soja mudou e tomou o seu lugar porque ela pode viver de acordo com um aceleramento provocado pelo homem. Agora, o trigo já nem tanto. Somente em razão disso ela ocupou o seu lugar. Então, se a gente continuar observando de uma maneira natural, o trigo ainda continua sendo a rainha de todas as sementes nessa área. Agora veja, quando o Senhor vai assemelhar o nosso comportamento e a vida humana acerca do reino dos céus, quando Ele vai falar de nós, quando Ele vai revelar como Ele nos vê nesse mundo, porque quando Ele diz o campo é a revelação do mundo.
Ele diz: eu vejo vocês como sementes de trigo, vocês são boas sementes. E por que vocês são boas sementes? Porque o meu Pai é o Criador. Então, no campo estão os servos, de acordo com a parábola que Jesus está contando. Ele vai usar uma linguagem de agricultura, porque ele está falando para um povo simples, para que esse povo compreenda aquilo que vai se manifestar no reino dos céus, aqui na terra. Então ele diz assim: eu dei a boa semente e eles semearam. Então eles pegam a boa semente, que é o trigo, que muito prospera, que muito multiplica, que muito acrescenta, e plantam em todo o campo. Só que o texto diz que chegando à noite, obviamente cansados de um dia de trabalho, todos eles dormiram. Estando eles no estado de sono, dormindo, vem o inimigo durante a noite e semeia o joio no meio do trigo. Ora, se a semente boa é o trigo, e se ela tipifica a semente dada pelo Senhor da terra, então dizemos que o trigo é a semente de Deus. E na própria parábola Jesus diz que o joio é a semente do inimigo. O inimigo vem durante a noite e semeia o joio no meio do trigo. Quando eles acordam de manhã, percebem, óbvio que é uma parábola, então há uma celeridade no texto, percebem então que o trigo e o joio estão crescendo ambos juntos, ficam desesperados porque a responsabilidade do cuidado do campo está sobre os servos, vão imediatamente até a porta do Senhor da terra, do chefe de família, batem na porta e dizem: Senhor, e ele abre e diz: o que foi? Tu não nos deste apenas a boa semente? E ele diz: sim, só dei a boa semente, que é isso. Mas agora o joio, erva daninha entre as sementes, está crescendo junto com o trigo. Quer que nós vamos lá e arranquemos-lo agora? Você percebe um nível de indignação acerca da proteção que os servos precisam ter com o campo. Então a resposta imediata do Senhor, objetiva e imperativa, o que determina uma ordem. Completa para mim, por favor, gente. O que determina uma é essa: não. Qual é a ordem? Qual é a ordem? Vem com vontade. Qual que é a ordem? A ordem é não. A vontade dos servos é boa, a intenção é pura, o desejo é nobre, mas a palavra do Senhor da terra é: trabalhar no campo não te faz ser dono da terra. Trabalhar no campo não te faz ser proprietário da semente. Ser servo, ser administrador no reino de Deus não te dá autonomia para tomar decisões sozinho. A intenção é nobre, a intenção é maravilhosa, a intenção é relevante, mas a ordem do Senhor da terra é não. Quanta gente descumprindo a ordem do Senhor da terra, por causa do que eu penso, por causa do que eu acho, por causa do que eu imagino, porque alguém tem que dizer, e quem disse que tem que ser você? Escute isso. Escute isso. A ordem do Senhor é não. E é estranho perceber que o Senhor tem ciência de que a terra é sua, de que o campo é seu, de que a semente é sua, de que o investimento é seu e de que os servos estão dispostos a trabalharem para poder fazer a terra prosperar, para poder fazer a semente crescer, mas o Senhor diz não. A impressão que dá é que ele está se preocupando, ou melhor, a impressão que dá é que ele está priorizando o joio. A impressão que dá é que ele está compactuando com o joio. A impressão que dá é que o joio não o incomoda. A impressão que dá, numa primeira vista, é que o joio não tem relevância negativa sobre a semeadura do trigo. O Senhor diz não. Um erro não deixa de ser um erro só porque ele é cometido sinceramente. Então o Senhor, ele diz não. Mas Camila, por que você está dizendo isso? Porque ora, eu estou apenas reproduzindo o que Jesus colocou para nós. O campo é o mundo, a semente somos nós. Os servos são aqueles, como disse o apóstolo Paulo, a quem ele levantou e deu à igreja, deu à família. Como dizia tanto Miles Monroe
como Murdoch, você tem o poder de liderar qualquer área, ou seja, tem alguma área, melhor dizendo, da sua vida em que você será um líder em potencial. Isso não significa que você terá um título, isso significa que você terá uma proeminência, talvez uma proeminência na maternidade como líder. Nenhuma outra mãe será como você dentro da sua casa, ninguém substituirá o seu papel. Talvez dentro do seu local de trabalho, ninguém liderará no seu lugar. Vai ver, lá está a potência em que você vai atingir. Agora veja, o poder de administrar essa terra não nos dá autonomia para tomar as decisões que a gente quer. E o que é que está acontecendo, irmã Camila? Está acontecendo que por ter poder de administração, estamos achando que temos poder de decisão. Não, quem decide é o Senhor da terra. Então o que nós fazemos? Administramos as decisões que Ele já delegou, e a nós o que compete? Obedecer. E a nós o que compete? Obedecer. Eu tenho uma palavra sistemática, doutrinária, e precisa como um bisturi nessa noite, e Deus está dizendo: eu não quero a sua opinião, eu quero a sua obediência. Eu quero a sua obediência. Deus delega poder a Moisés. Deus delega um nível de autoridade a Moisés tão grande que, primeiro, a ninguém Deus teve como amigo tão próximo como teve a Moisés, pelo menos do que se há registrado. Segundo, Deus delegou a Moisés um poder tão grande, tão forte de atuação sobre o povo, que quando eles chamarão para ser sacerdote, ele diz acerca de Moisés: Moisés, ele te será por profeta, e tu será para ele como eu, como Deus. Escute isso. Então vai libertar o meu povo. Esse é o primeiro encontro de Deus, revelando-se na sarça que se ardia em fogo, mas não se consumia. Moisés se sente extremamente incompetente com o tamanho da responsabilidade que ele está recebendo. Então ele diz: eu sou pesado de língua, eu não sei falar. E o texto diz que então a ira do Senhor se acende em direção a Moisés. E antes que ele execute juízo sobre Moisés, ele cria então a estratégia de colocar Arão como intermediador ou como mediador entre Moisés e o povo, em razão de Moisés estar colocando essas dificuldades para obedecer. Depois, mais uma vez, o Senhor continua dizendo: vai. Aí ele diz: e quando eu chegar lá, o que eu digo? Ele diz: diga que o eu sou te enviou a eles. Preste atenção. Moisés, nesse momento, apresenta para Deus uma série de circunstâncias negativas que lhe levam a não aceitar o serviço, que lhe levam a não estar no centro da vontade que Deus está o chamando. Então o texto diz que a ira do Senhor se acende. Não queira acender a ira de Deus. E por que se acende? Porque Moisés está colocando para Deus coisas que Deus já sabe. Sou pesado de língua, não sei falar direito, me sinto incompetente para a chamada que o Senhor está me confiando, mas ainda assim o Senhor o chamou. E por isso eu digo que nesse quesito da chamada, Deus não está requerendo níveis exorbitantes de competência. Você sabe quais são as pessoas que recebem maior nível de oportunidade na vida, tanto de um líder numa igreja ou quanto numa empresa? Não são as pessoas que têm mais potenciais, não são as pessoas que são mais importantes, não. São as pessoas que, dependendo do líder a quem ele se associou, dependendo da igreja em que ele congregou, dependendo do chefe que ele tem sobre ele, o camarada exerce tanto poder de influência sobre ele, que, veja bem, qualquer equívoco que ele cometer não interfere nas ações do líder. E o líder tem tranquilidade, porque ele sabe tanto qual é o seu papel dentro da configuração daquilo dali, que ele coloca a pessoa no formato dele, mas não permite com que o formato do outro se adeque a quem ele deveria ser. Por isso o Senhor diz: diga que o eu sou, estou te enviando. O que Deus está dizendo? Moisés, pode ir no meu nome. Por quê? Não fique preocupado com a sua competência, é só você obedecer, que eu serei água que sai da rocha quando você não tiver água para dar para eles. Eu serei sandália que não acaba quando eles não tiverem mais roupa em lugar para comprar. Eu serei traça que não corrói os tesouros de vocês. Eu serei coluna durante a noite quando você não souber aonde tem luz. Eu serei nuvem de glória durante o dia quando faltar árvore no deserto. Eu serei o vento que sopra no oriente para abrir o mar vermelho do outro lado enquanto vocês dormem durante a noite. Eu serei o que você precisa que eu seja quando você estiver no lugar que eu coloquei para você ser. Então obedeça.
Aos servos compete obedecer. Aos servos compete obedecer. A gente usa às vezes a palavra servo num sentido pejorativo. No sentido pejorativo é tipo assim: o servo é aquele que vai usar o elevador de serviço, entra pela porta da cozinha, não pode ser visto. Mas isso na verdade mudou-se no nosso contexto. Servo na Bíblia é tipologia de príncipe, tanto que Deus não chamou a todos de seus servos. No Antigo Testamento nós vemos Deus se referindo com essa nomenclatura a pouquíssimos homens, entre eles Noé, Daniel, Jó e Moisés. Quem são essas pessoas? Pessoas que têm uma capacidade de obediência muito grande. Pessoas a quem Deus diz: constrói uma arca. Pessoas que dizem para Deus: o que é arca? É um barco muito grande. Ué, mas constrói aonde? Na terra nós vamos navegar? Não, eu vou fazer chover. O que é chuva? E mesmo assim Noé constrói. Pessoas que obedecem ao Senhor com tudo. Pessoas que são felizes por servirem na seara, mas não tomam o domínio do dono da seara. Então por que o Senhor está dizendo: eu não quero que vocês arranquem o joio? Porque eu já expliquei para você que o trigo tem um poder de multiplicação muito grande. Uma semente de trigo, se der pouco vai dar 30, se der médio dá 60, se der muito ela enverga com 100. Ela é tão grata que uma semente é o suficiente. Agora, o joio não dá nada, o joio não frutifica. Inclusive é interessante porque o trigo é plantado durante o dia, o joio é semeado durante a noite, e segundo a visão da parábola, ambos crescem juntos. Como é que uma coisa que foi plantada depois alcança a que foi plantada antes? Porque crescer sem fruto é muito rápido. Crescer sem conteúdo é muito rápido. Estereotipar um pregador é rápido, estereotipar um cantor é rápido. Fazer um modelinho de dirigente de culto é rápido. O trigo não. O trigo precisa de um tempo para crescer. É por isso que o joio alcança rapidamente. Agora, não é o começo que determina, você sabe, é o fim. Um está crescendo, mas está crescendo para ser queimado. O outro está crescendo, mas está crescendo para entrar no celeiro. Então ele diz: eu não quero que vocês arranquem o joio, porque há de ser que na tentativa de lutando pelo trigo, vocês tentarem arrancar o joio, pode ser que entre arrancar um joio e outro, vocês também arranquem com ele o... Então, Senhor, tu estás protegendo o joio? Não, eu só estou dizendo que para proteger o trigo, temos que tolerar o joio. Então, irmã Camila, o que Deus está dizendo? Deus está dizendo: eu não quero você preocupado com o joio, eu quero você ocupado com o trigo. Por que eu tenho que ficar ocupado com o trigo? Porque o trigo é a boa semente é quem dá fruto, a boa semente é quem renuncia, a boa semente é quem prospera, a boa semente é quem quer crescer na obra de Deus, a boa semente é quem quer fazer o nome de Deus conhecido, a boa semente quer vir para o culto adorar, a boa semente está orando para o restante da família também ser salva, a boa semente está pedindo de Deus um episcopato, a boa semente está clamando por unção, a boa semente tem intercedido pela igreja, a boa semente não está dizendo mata, a boa semente está dizendo converte, a boa semente não está dizendo derruba, a boa semente está dizendo edifica, a boa semente não está dizendo se eu sou servo de Deus, o Senhor tira ele e me coloca, não, a boa semente está dizendo se eu sou teu servo, alcança ele como tu me alcançou. A boa semente, a boa, gente, a boa, ela vale muito, ela vale muito. E o joio não vale nada, presta atenção. Quando o joio é pequeno, o joio não vale. Quando o joio fica médio, ele não vale. E quando o joio cresce, o auge do seu crescimento, ele continua não valendo. Então o que acontece? Vamos supor que o servo tentasse argumentar e dissesse assim: mas Senhor, fica tranquilo, eu vou tomar o maior cuidado com o trigo. Eu vou primeiro passar em revista tudo que é joio e vou sair arrancando o joio. E se no meio, vamos lá, num alqueire aí, eu tiver que tirar 1000 feixes de joio,
Vamos pensar que o cara é bom, fez uma boa limpeza, arrancou 1000 feixes de joio. 1000 feixes de joio. Desmascarou 1 milhão de profetas. A pergunta é, desmascarou para quem? Porque para Deus nunca enganou. Tem gente dizendo, Senhor, que semente é essa? Porque nem o servo sabe de onde veio, mas o Senhor que não semeou está dizendo, foi o inimigo. Ele estava no campo? Não estava no campo, mas ele sabe de onde vem, sabe para onde vai, sabe aonde está. Escute isso. Deus está falando com alguém aqui, você precisa confiar mais no Senhor. Você precisa confiar mais no Senhor. Tem gente chamando de autoridade profética incredulidade para esperar o tempo de Deus. Tem gente que está querendo se achar profeta da verdade, quando na verdade não consegue submeter-se ao tempo de Deus. Então vamos supor que eu consiga, Senhor, arrancar aí quase os 1000 fachos de joio, e no meio disso aí eu só perder, sei lá, 100 ramos de trigo. Vale a pena ou não vale? O Senhor diria não. Por quê? 1000 feixes de joio não valem? E um galho de trigo vale no mínimo 30 sementes. Irmã Camila, o que Deus está dizendo para nós nessa noite? Deus está dizendo, não entre em guerras que não são suas. Não pise, não tome decisões que não competem a você. Irmã Camila, a irmã que está dizendo isso não sou eu, gente. É a parábola do Senhor da terra. A gente quer dar uma de último profeta. A gente quer dar uma de que tem que dizer, de que tem que fazer, de que tem que falar, de que tem que resolver, de que tem que botar para quebrar, de que não pode ficar do jeito que está. Mas o que o Senhor da terra está dizendo é, não mexe. E aí eu volto a dizer, porque eu tenho pavor de alguém pensar que eu sou conivente com o pecado. Por que o Senhor da terra está fazendo isso? Porque ele tem conivência com o pecado? Não, porque ele tem prioridade como trigo. Não vale a pena você se envolver na lama que alguém quer lançar, na desgraça que alguém quer fazer, e com isso pisar em cima de gente que está procurando fazer o que é certo. Para expor 1, tem que desviar 10. Para expor 2, tem que tirar 30. E o Senhor está dizendo, não vai valer a pena. Irmã Camila, e o que eu faço? Um dos maiores parâmetros de obediência é quando Deus nos dá poder de fazer, mas tudo o que Ele quer para que nós obedeçamos é entender que chegou a hora de não fazer. É o mais difícil. É quando você pode falar, mas Deus diz, não fala. É quando você pode quebrar o pau e Deus diz, não mete a mão nem na madeira. É quando Deus requer de você obediência. Aqui não, aqui não é falta de poder, é maturidade para obedecer. Não vale a pena. E por que não vale a pena? Olha o que o Senhor diz, deixa crescer junto. O que você está dizendo, irmã Camila? Estou dizendo que trigo que é trigo não é influenciado pelo crescimento do joio. Vou falar rasgado. É muito piti de trigo para pouco poder de joio. É muita revolta com o joio. Deixa eu falar uma coisa. Você acha que só você está sabendo disso? Você acha que só você viu isso? Filho, quando uma coisa começa a vazar, você pode não ter compartilhado com ninguém, mas alguém já viu, porque se vazou para você, vazou para alguém. Um amigo do meu amigo também tem um amigo que disse que não ia contar nada. O Senhor, olha a tranquilidade do Senhor. É por isso que eu fico, meu Deus do céu. É você que está descabelado. O Senhor continua sentado num alto e sublime trono. E Ele continua com o rigoroso controle de todas as coisas. Deixa crescer junto. No dia da ceifa, no dia da colheita, arranca primeiro ele. E então queima. Está crescendo, mas é para ser queimado. Irmão, não. Deus nos guarde de crescer para ser queimado. Pega ele e queima. Porque ele não gera fruto, ele não tem nada. Só serve para isso. Para ser queimado.
queima ele, e então depois você colhe o trigo, quando ele já estiver maduro. Quando ele já estiver. E quando é que este tempo fica determinado? Preste atenção, e eu já fecho em Lucas 22. Quando é que este tempo fica determinado? Este tempo fica determinado porque quando o trigo está em fase de crescimento, ele é igualzinho ao joio. Igual. A semente ainda nem foi germinada dentro da espiga. Então o estereótipo e a aparência é igual. Por isso o Senhor diz, não mexe. Porque você vai catar um e outro pensando ser o que você quer catar. Preste atenção. Na fase do crescimento, a boa semente e a semente do mal são iguais. Nem o servo que semeou sabe distinguir. É manas. Por isso que pastor tem que confiar em Deus, missionário tem que confiar em Deus, mulher de Deus tem que confiar. Ah, faz assim, faz assado. Não deixa ninguém governar sobre o que Deus colocou na tua mão. Fale com Deus, ouça a voz de Deus. Quem sabe é Deus. Olha, eu acho que você tem que colocar o fulano do teu lado. Olha, eu acho que você tem que colocar a fulana do teu lado. Rapaz, se nem a gente que está crescendo junto consegue definir quem é quem, deixa o Senhor da terra separar quem Ele quiser, levantar quem Ele quiser. Ele conhece, Ele não se confunde. Deixa crescer, os frutos revelarão. Então, ambos crescem juntos, mas até que ambos atinjam o nível da sua maturidade, na fase tenra do crescimento, eles são exatamente... Coloração é igual, biotipo é igual, estereótipo é igual. É assustador ver um trigo se parecendo com um joio. Mas é uma realidade do processo do crescimento. Por isso o Senhor diz, não mexe. O que é que determina a colheita? Quando está branco. Quando é que isso fica determinado? Ora, quando a espiga cresceu e se curva. Então, se você pegar com carinho, o dia que já está pronto para a colheita, um trigo desse, e der uma sacudida, você vai ouvir um leve barulhinho. Você vai perceber no toque ou no som que a semente que o trigo produziu ficou solta da casca. Escute isso. Ficou solta da casca. Ficou solta da casca. Agora, no processo do crescimento, a semente precisa crescer agarrada à casca. Todos os nutrientes do que ela recebe está associado àquilo que o solo tem. Então ela ainda está apegada a... Então preste atenção. Fase do crescimento, fase da germinação do fruto, fase da germinação da semente. O agricultor, o dono da terra, não está semeando no trigo, regando o trigo, investindo o trigo, dispondo abertura na terra para ele poder gerar casca. Está aceitando a casca para ele produzir semente. Está aceitando ele viver do recurso que ele tem para ele poder mostrar quem ele é. Ele está dizendo, pega do que eu estou te dando, recebe do que eu estou investindo, mas eu não quero que você viva agarrado a isso o tempo todo. Por quê? Porque isto que eu estou fazendo não é para você se apegar à terra, é para você se soltar dela. É para você entender que quem eu quero que você seja não dependerá daquilo que você tem. É nesse ponto que o trigo é amadurecido. Então, como é que uma pessoa ignorante como eu definiria o estado perfeito de retirada dele? Não para viagem, mas para consumo imediato. Perceber que a semente ficou completamente solta da casquinha da espiga. Então, o trigo está maduro quando a semente fica completamente solta da... Pega na mão de alguém aí, em nome de Jesus. Se você é esquisito, não faz não, tá? Mas se você é bem frenético, assim como eu, dá uma sacudida nessa pessoa e diga para ela, cresce, amadurece e solta da casca, solta dessa casca, aprende que o que Deus está investindo em você, o que Deus está semeando em você, o que Deus está não é para que você fique apegado, é para que você se solte. Escute isso aqui, o nosso maior nível de relacionamento com Deus não é batido, não é experimentado quando a gente recebe coisas de Deus. Irmã Camila, o que você está dizendo? No início do nosso relacionamento, nós amamos a Deus pelo que Ele faz, e não diga que não é verdade. Para saber quem Deus é,
Primeiro você precisa saber o que Deus faz. Irmã Camila, eu temo a Deus. Só teme a Deus porque sabe qual é a história dele. Só tem um homem que não precisou saber o que Deus fazia: Abraão. Por isso está na galeria dos heróis da fé. O texto diz que isso lhe foi imputado porque ele foi justo. Não precisou. Qualquer outro aqui tem testemunho do que Deus já fez para crer que Deus é. Não se afere relacionamento sem saber a procedência das atitudes de alguém. Então hoje, depois de um tempo crescendo, amadurecendo, você aprendeu quem Deus? Pautado no que Ele? Experiência pessoal. Não adianta Deus fazer na minha e eu pregar Deus para você e você não tem experiência nenhuma com Deus. Você vai achar que Deus só faz na minha, então Ele vai ser o meu Deus. Quando você começa a experimentar o que Deus está disposto a fazer na sua vida, aí você começa a entender quem Deus é. Quando você conhece quem Deus é, já não faz mais diferença nenhuma o que Ele faz, porque você começa a entender que quem te promete é maior do que a promessa, que quem te dá é maior do que o recurso. Pelo contrário, a gente começa a priorizar a promessa até que seja em detrimento a pessoa de Deus, em detrimento da promessa. Aí a gente vira um Moisés. Não que a gente, misericórdia, longe disso, né? Mas é mais ou menos assim: olha, eu tenho uma terra, vou te dar porque eu sou fiel. Não, mas peraí, tu não vai estar no culto de ação de graça, então eu nem quero. É mais ou menos assim. Então, no crescimento do trigo, primeiro ele precisa desses nutrientes. Quando isso acontece, ou quando está na fase desse momento, a semente cresce agarrada na casca. Amém? Você depende de Deus te dar um sinal. Você tem que orar e tem que vir uma resposta naquela semana. Você diz: a irmã de blusa amarela de saia roxa vai tocar no meu ombro direito. Aí Deus pega: vai, irmã de blusa amarela, saia roxa, toca no ombro direito. Está apegado ao que tem. Tem gente que se apega tanto ao que tem, que perde a identidade de quem é. Ele acha que ele só é o que ele tem. Isso é ruim nas duas mãos, tá? Tem gente que tem muito e acha que é porque tem. Só que isso não envaidece Deus em nada. Por quê? Nada do que você tem, se você tem muito, deixa Deus surpreso. Porque tudo que você tem passou pela mão de Deus para chegar na sua. Deus não está nem aí para o que você tem. Agora, eu também preciso falar para outra galera, que principalmente quando a gente fala de quem é mais rico, é Deus, porque tem uma galera que também acha que quanto mais pobre, mais profeta. Quanto mais miserável, melhor. Você está achando que o que você não tem te dá mérito para saber quem Deus é? Ah, é porque eu não tenho, então eu não posso porque eu não tenho. Você está totalmente desconfigurado da sua identidade. Por quê? Porque a sua identidade não está associada ao que você tem. A sua identidade é a formação de quem você é, a despeito do que você... Quando o Senhor nos cria, Ele dá em nós a característica do ser. O ser não é temporário, o ser é permanente. Ou seja, tudo que eu tenho pode ser temporário, mas aquilo que eu sou deve ser... Quando o Senhor cria o homem, Ele não diz: e foi feito o homem ser vivente. Não, Ele diz: alma vivente. Ele está dizendo: eu te criei para a eternidade, eu te criei para ser permanente. Desde então, uma guerra entre espírito e carne, para você querer tomar posse de coisas que a sua alma quer estabelecer a sua identidade, que a sua carne quer dizer quem você é, porque a sociedade só te respeita quando você tem. Só que você configura isso na relação com Deus. Então você começa a tributar para Deus que Deus pensa de você o que as pessoas pensam. Ah, não, irmã Camila, eu não penso isso. Não. Há outros aqui que conseguem ir além. Você transmite para Deus que Deus pensa de você o que você pensa de si mesmo. E por que você faz isso? Ora, porque você dá um julgamento sobre si mesmo. Se eu digo assim, para quem tem vício em pornografia, vem aqui e faça uma oração, você me dirá: eu não posso. Por que não? Porque eu tenho um pecado aí. Deus sabe, eu não posso subir aí desse jeito. Só que antes de Deus determinar julgamento sobre você, quem determinou julgamento sobre si mesmo foi você. Não há nada que eu diga a seu respeito, ainda que seja contrário, ainda que seja pejorativo, ainda que seja uma ofensa, que te deixe pior do que aquilo que você sentencia acerca de si mesmo. Eu posso falar uma coisa de você hoje e você ficar triste com aquilo, mas amanhã vem alguém e diz o que eu disse falando outra coisa, e você fica bem. Alguém fere, alguém limpa. Agora, não há este mesmo processo de cura quando a sentença não vem de fora, quando quem te condena é teu coração. Não, eu não posso porque eu sou viciado, eu não posso porque eu sou prostituta, eu não posso porque eu tenho vício disso, eu não posso porque eu tenho vício daquilo. E a gente começa a entrar no mérito, pervertendo totalmente a identidade que Deus colocou na gente. O que Deus está dizendo? Se desassocie do que você tem. Por quê? Porque isso não determina quem você é? Escute isso, escute isso.
O Senhor diz assim: eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor. Primeira coisa, Deus está dizendo: o que você pensa de si mesmo não influencia como eu te vejo. Eu sei que pensamentos tenho de vós do Senhor. Ah, Deus é santo, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, Deus sabe o que eu faço, então Ele deve saber quem eu sou. Ele sabe que eu sou um imoral, Ele sabe que eu roubei, eu sei lá. E Deus está dizendo: os pensamentos que eu tenho a seu respeito são pensamentos de paz. Deus está dizendo a alguém aqui: eu nunca te maltratei. É você que é escravo da tua consciência. É você que é escravo da tua condenação. Então veja bem, no nosso relacionamento com Deus, Deus vai nos dando coisas que nos ligam à terra, porque nós somos seres terrenos. Ele passeava e falava com Adão na viração do dia, todos os dias, mas entendeu que não era bom que ele estivesse só. Como está só se tu fala com ele todos os dias? Alguém que tem Deus tem falta de alguma coisa? Só que Deus fez ele semelhante, não fez igual. O que é isso? Deus respeita a necessidade da nossa humanidade, porque Ele sabe que Ele é Deus. Então veja, a gente não querendo espiritualizar: eu não preciso de mulher, eu não preciso de nada, eu quero viver só com Deus. E Deus está dizendo: isso não é bom. Por quê? Porque você não é igual a mim. Escute isso: fez a mulher, deu para ele, só para a gente entender os princípios, coisas associadas à terra. Nesse tempo, nós vamos entendendo que Deus é com a gente. E muitas vezes isso inicia se respaldando naquilo que a gente tem. Mas quando é que o nosso relacionamento com Deus cola? Quando é que a gente fica configurado? Quando é que a gente amadurece? Quando é que a gente cresce? Quando é que a gente une? Quando é que carne e espírito além podem até continuar brigando, mas agora a carne já sabe quem manda? Quando é que isto acontece? Quando na fase do amadurecimento, nossa identidade em Deus, de filho, já está tão definida, que se eu tenho, eu sei quem eu sou. E se eu não tenho, sou também. E quando alguém diz assim, e tenta achar que o que eu tenho ou o que eu sou é baseado no mérito: eu não acho que você tinha que estar ali. Tem gente que ainda acha que depende do que tem para ser quem é, e responde assim: você não se mete nisso, o fulano quis, porque eu sou melhor do que você. Está crescendo ainda. Agora, quem está solto da casca, quando vê alguém que já definiu a identidade, o nível do amadurecimento, já sabe quem é. Alguém diz assim: eu acho que você não tinha que estar aí. E a pessoa não discute, ela diz: também não, eu também acho que não. Eu também acho que não. Mas estou, porque é graça. Como assim? Não é o que eu faço, é o que Ele fez. Não é quem eu sou, é quem Ele é. Levanta a mão dessa pessoa que está sentada do seu lado, junto com a sua, sacode ela com carinho e diz: solta da casca, trigo, solta da casca. Deus te abasteceu, mas espera teu amadurecimento. Deus investiu em você, mas quer ver resultado dessa semeadura. Solta, 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 solta. Solta! Escute isso. Nós sabemos, um homem que foi príncipe de Deus, teve a sua identidade confirmada, Jó. A primeira pessoa a quem Deus atribuiu o termo servo. A primeira pessoa a quem Deus atribuiu o termo servo. Respeita o homem. E tem os meia boca dizendo: Deus, eu sou teu servo. Ai, Jesus, me ajuda. Satanás chega. Jó é um trigo maduro. E despertou. Acabou. Só mais 15. Aí, amém. Aí, Jó já era um trigo maduro. Satanás chega na reunião dos filhos de Deus e vai dar testemunho de Jó. Deus só dá testemunho pessoal de você. Deus só fala sobre você a alguém quando Ele percebe que você não está mais apegado ao que você tem. Nosso relacionamento, completando o que eu dizia anteriormente, não fica respaldado, colado, unido com Deus quando Deus está dando. Eu não estou falando isso
para você acreditar porque eu estou pregando. Eu quero que você faça um feedback da tua vida com Deus agora. Não importa se é de 20 dias para cá, se você aceitou Cristo na vigília e está hoje aqui, ou se você tem 30 anos de crente. O pouco tempo que você caminhou com Deus, você já vai perceber uma coisa. Deus pode se revelar que quer estar com você quando te dá alguma coisa. Um sinal, por exemplo, é um jeito dele dizer, eu estou aqui. Agora, é um jeito de Deus se aproximar de você. E isso é muito bom. Agora, quando a gente fica unido mesmo com Deus, quando Deus não caminha mais do lado de fora, mas quando Deus caminha do lado de dentro, quando Ele diz, eu não quero mais ficar aqui fora, eu quero ficar aí dentro. Não é quando Ele dá, é quando você é capaz de renunciar a alguma coisa. Sim ou não? Vou provar que o que eu estou dizendo não é filosofia humana. Muitas pessoas vêm à igreja para receber. Quantas delas servem a mordomia cristã, estão no núcleo eclesiástico, tornam-se obreiro, tornam-se pastores, missionários? São as que receberam de Deus? Não, são as que deixaram, são as que decidiram renunciar para Deus. É isso que estabelece quando a gente vai continuar e quando a gente vai ficar com Deus. Então Deus vai pegar Jó, que é um trigo maduro, e vai dizer assim, tens tu visto o meu servo Jó? E alguém diz assim, o diabo provou Jó. Não, aquele que é de Deus, o maligno não? Aí o diabo também ficou instigado. E quem instigou ele? Tens tu visto o meu servo Jó? Não há nesta terra homem. Olha a identidade definida. O camarada é rico. Quando ele está em dificuldade, o texto revela que quando ele entrava na cidade, lembrando-se Jó dos seus tempos áureos, a sociedade reconhecendo quem ele é, olha o que o texto diz, sentava-se em uma cadeira e a cada uma perna das quatro levantavam e ovacionavam ele nos corredores da cidade. E o que é que ovacionavam? Ovacionavam o que ele tinha. Jó o sábio, Jó o homem dos 1000 camelos, Jó o homem dos muitos banquetes, só reconheciam ele por aquilo que ele tinha. Deus agora vai dar testemunho pessoal de Jó a Satanás. Olha como ele começa o testemunho. Tens tu visto meu servo Jó? Não há nesta terra homem. Sabe o que ele está dizendo? É possível. Ele não diz crente, ele não diz missionário, ele diz homem. O termo aqui é atribuído à humanidade, não a macho e fêmea. Não há nesta terra ser humano reto, íntegro, temente e desviado do mal como o meu servo. Enquanto a sociedade fala de tudo que ele tem, Deus aponta 4 características que definem quem ele. Deus está dizendo, ele não precisa do que ele tem para ser quem ele é. Eu estou dando testemunho dele para você porque eu sei quem ele. Satanás não concorda. Aí ele diz, mas também tu serve a ele de balde. O que Satanás está dizendo? Ele é quem ele é por causa do que ele. Deixa então eu tocar no que ele tem para tu ver quem ele. É como se Deus dissesse, toca. Sabe por quê? Ninguém diz para Deus quem você é. Ele disse a Jeremias, antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Deus está dizendo, eu não te conheço do teu dia de nascido, eu não te conheço do dia que teu pai te registrou, eu te conheço no dia que eu estabeleci um propósito para glorificar o meu nome. Que dia foi esse? Foi o dia que eu determinei que você nasceria para glorificar o meu nome. Eu te conheço das intenções dos meus propósitos. Você não é obra do acaso do teu pai. Você não é uma noite de sexo entre a tua mãe e um homem. Deus está dizendo, eu te criei para minha glória. Eu sei quem você é. Deixa eu tocar no que ele tem e o Senhor vai ver quem ele é. O texto não diz isso, mas se eu pudesse reproduzir seria mais ou menos isso aqui. Então vai lá e toca no que ele tem, para tu ver quem ele é. Foi lá e tirou tudo, sim ou não? Tudo. Eu fico apavorada quando Deus permite tudo ser tirado de um homem e a dignidade dele não vai com o carro, a hombridade dele não vai com a esposa que quer divorciar, a masculinidade dele não vai embora com o filho que quer desafiá-lo. Mantém, o cara sabe quem ele é. Amaldiçoa esse Deus e morre. E a mulher já está dando uma instrução. E ele diz, eu aceitaria o bem e não o mal. Sabe o que ele está dizendo? Eu tenho fidelidade com ele. Ele está tipo Paulo. Viver é Cristo, morrer é lucro. Capítulo 38. Deus se revela para Jó. Porque ele faz aproximadamente 70 perguntas. Questionando o quê? Sua identidade.
Por quê? No fundo, depois de muito tempo sem ter, você acha que precisa ter para continuar sendo. No começo da prova, você pensa, Deus vai honrar. No começo da fofoca, você pensa, Deus vai fazer justiça. E quando passa 10 anos e Deus não faz? Então você começa a ter saudade de ter. E você começa a perder quem você é. E tem gente que entrou hoje aqui assim, achando eu não sou. E Deus está dizendo, você é um dos melhores. Isso aqui é linguagem minha, tá? Por quê, irmã Camila? Porque segundo o que acabamos de ler em Lucas 22, Deus não permite um trigo novo passar pela peneira, e eu vou fechar dizendo por quê. Então, irmã Camila, o que você está dizendo? Os provados aqui são os que Deus está dizendo, são maduros, sabe quem são? Pode fechar a porta, ele sabe quem ele é. Deus está dizendo, eu não quero começar a andar contigo como multidão, eu quero começar a dar testemunho pessoal de você. Então aguenta a pressão da perda, aguenta a pressão da falácia, aguenta a pressão. Deus está fazendo isso para quê? Para te provar que você vai soltar da casca. Que é isso? O pior momento da sua vida vai revelar o melhor de você. O pior é da calabaraçúria. Levanta a mão que eu estou sentindo graça de Deus para profetizar isso aqui. O pior momento da sua vida vai revelar o melhor de você. Bate na mão de alguém aí agora e diga para essa pessoa, aqui é trigo, meu irmão, aqui é trigo, é trigo, é trigo, é trigo. Perguntas. 70 perguntas. Aí você pensa que Deus, na fase do amadurecimento, Deus não fala com você como um líder falaria. Deus fala com você como um amigo sincero se referiria. Jó está arrebentado, mano, perdeu tudo. Faz 70 perguntas questionando a sua dignidade. Se eu defraudei alguém, o Senhor fala. Se eu fui injusto, se teve algum pecado que eu não vi, me diga aí. Como se dissesse, tu não pode me provar. Como se Deus precisasse da aprovação dele. Aí Deus vem rasgando. Primeira palavra de Deus em direção a Jó: cinge os teus lombos com o homem, e então fala comigo. Vou traduzir para o século 21. Se fosse entre os de 30 e 40, seria Deus se referindo assim: quem você pensa que é para falar comigo? Se fosse os de 60 a 70, que são mais experientes, eles diriam: quando você sair da fralda, você me procura. Já chegou na taca, pá. Quem você pensa que é? Se tu és sábio e entendido, ou seja, se tu achas que eu preciso de um motivo para te colocar exatamente onde você está agora, diga para mim, aonde tu estavas quando eu formava os ossos da criança no ventre da sua mãe? Tá dizendo para, sabe o que ele está dizendo para Jó? Tu és sábio para eles, que não sabem nada. Não deixe o que as pessoas pensam de você definir quem você é. Não fique iludido para não ficar soberbo com aplauso, com elogio. Então, capítulo 42 ele diz: agora bem sei, agora quando? Depois de ter tomado um capítulo inteiro de Deus falando com ele no meio de um redemoinho de vento. Sabe quem é? Aí o Senhor diz assim para ele: agora vai, pergunta o que você quer saber. Ele diz: agora eu não tenho nada para falar. Fala tu e eu me calarei. Capítulo 42. E Deus virou o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelos seus. Quando foi que Deus virou o cativeiro de Jó? Quando ele já não orava por si mesmo, quando ele já não questionava sobre si mesmo. Quando Jó diz isso aqui, ó: agora bem sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Ele não está dizendo Deus vai virar meu cativeiro. Ele está dizendo agora, depois do capítulo 38, eu entendi que Deus não precisa de um motivo para me colocar onde Ele está. Agora eu entendi que se Ele quiser que eu morra do jeito que eu estou aqui agora, Ele pode e eu vou morrer de boa. Aí nessa hora, ele para de questionar sobre si e começa a orar pelos... Soltou da casca ou não soltou? Já estava maduro ou não estava? Você está maduro, mas se Deus não pressionar a casca, não quebra.
Deus está dizendo: eu vejo amadurecimento em você, eu vejo o resultado do seu crescimento. Senhor, então se eu estou fazendo tudo certo, por que tu permite o inimigo me estreitar? Por que tu permite eu passar pelo que eu estou passando? E o Senhor está dizendo: porque tu precisa que a casca seja quebrada, para que o fruto se revele. Então Deus está permitindo essa peneira. Vai ter peneira, vou usar a linguagem de crente antigo. Deus está te passando na peneira, para revelar o seu melhor. Quando Deus dá tudo em dobro a Jó, o que Ele está dizendo? Aí Ele está dizendo: ei, está vendo aí? Isso para Satanás, para nós, para todos. Está dizendo, para que todos saibam que Ele não é, porque Ele tem. E por que eu estou dando tudo de novo em dobro? Para que vocês saibam que Ele tem, por causa de quem Ele é. Então toma. Recebe, irmão, levanta a mão, pega isso nessa atmosfera profética. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: enquanto que você deseja possuir você, isso correrá de você. Quando você definir sua identidade, independente do que você tem, é esta bênção que vai te perseguir e vai te alcançar. Solta da casca! Irmã Camila, então agora eu não entendi. O que Lucas 22 tem a ver com isso? Ora, Satanás acabou de pedir para peneirar Pedro como? Quem lembra? Satanás acabou de pedir para peneirar Pedro como? Trigo. Ora, se trigo tem que ir para a peneira, se segundo a definição, se está semeando tem que colher, para que Jesus intervém? Se até Satanás reconhece que ele está na qualidade de trigo, não interessa quão sanguíneo, quão perturbado, quão agoniado ele seja. Só que Jesus diz: Pedro, eu roguei. Sabe o que ele está dizendo? Eu intervi numa ação demoníaca. Eu pedi ao Pai que não fosse permitido você entrar na peneira. Mas peraí, eu não estou entendendo. Se é trigo, não tem que ir para a peneira? Sim ou não? Só que eis o problema: Pedro é trigo, mas ainda não está. São 3 anos e meio de Jesus investindo num pescador. Um camarada que não tinha uma boa oratória, nem uma boa retórica. 3 anos e meio. E de todos ele é, para mim, o maior investimento. Por quê? Porque era quem mais errava. E por que era quem mais errava? Porque era quem mais tentava. E Jesus queria alguém assim. Então, isso aqui que acabou de acontecer é Jesus repreendendo ele. É Jesus despertando ele, porque a ceia, eu disse a ceia que Jesus está fazendo é a última. Eles estão numa sala de intimidade só entre eles, Jesus e os 12. Rapaz, pensa numa ceia. Quem é que ama culto de ceia? Quem é que bota roupa diferente quando o culto é de ceia? Ah, gente, ceia é ceia. Alguém diz assim: bota esse tal sapato. Você diz: é ruim, é ceia domingo que vem. Ceia. Agora, se ceia já é bom pra gente, pensa numa ceia onde o celebrado é o dirigente da ceia. Mano, você está doido. Pensa Jesus pegando parte do pão. E talvez você diz: ah, meu pastor também parte o pão. Mas igual Jesus não. Porque os discípulos no caminho de Emaús só descobriram que era o Cristo ressurreto quando viram o pão partido em sua mão. Que jeito é esse? Que homem é esse? Olha para quem está do seu lado e diz: é Jesus. Aí Jesus parte, ó. Esse é meu corpo que é entregue por vós. Jesus pega e diz: ó, esse é meu cálice, é a nova aliança no meu sangue. Ó, vou fazer uma aliança com vocês aqui agora. Até aquele dia em que vocês comam e bebam comigo no meu reino, eu não tomo mais do suco dessa vide. Eu costumo dizer que deve ter uma adega no céu com um especial, que o Senhor está dizendo: esse aqui é só no dia que a noiva me encontrar. Escute isso. Ceia. O homem vai sofrer em menos, daqui a 3 horas, chicoteado, cuspido, coroado, e ele sabe ou não sabe? Só que o texto diz que depois de cear com eles, ele canta Agora tu pensa, se esse ministério de louvor já me fez vontade de criar asa, bater e subir, imagina Jesus terminando a ceia na hora da confraternização e cantando. Jesus canta um hino. Jesus canta um hino. É maravilhoso. Gente,
Só que o texto diz assim: e de repente levantou-se entre eles forte discussão. O que é forte discussão? Alguém levantou a voz, alguém gritou, alguém ficou vermelho. Como é que alguém consegue quebrar o pau depois de uma ceia que Jesus acabou de celebrar a cerimônia? Do mesmo jeito que você vem para um culto como esse, já chega em casa dizendo: você me perturba, isso você quer, isso você quer. Não pode, não pode. Forte discussão. Por que teve forte discussão? Porque Jesus está dizendo que vai se retirar, o líder está dizendo que vai se ausentar, o Senhor deles está dizendo que vai subir, está chegando a hora do meu sofrimento, ele diz. Então eles começam a discutir o quê? Quem será o maior entre eles? Qual é o problema da discussão? O líder nem se ausentou e eles já querem saber quem vai ocupar o seu lugar. Vou dar um conselho para todo mundo aqui. Quando uma cadeira se esvaziar, antes de querer enchê-la, primeiro planteia. Irmã Camila, rei morto, rei posto. Isso na monarquia. Aqui é teocracia. O trono está mantido, o rei está sentado. O administrador é variável e merece respeito. Escute isso. Jesus diz: aí fora, vocês se submetem às autoridades que são maiores do que vocês, e vocês ali servem, mas eu vos digo que entre vós não será assim. Olha a diferença do reino. Ele diz: estando eu entre vós, quem era maior? O Senhor. E estando entre vós, eu servi ou fui servido? Ora, o Senhor serviu. O episódio da toalha acabou de acontecer, capítulos anteriores. Aí Jesus diz: pois então, no meu reino maior é o quê? Jesus está dizendo: em vez de discutir quem vai ocupar meu lugar, vai caçar um trabalho. Vai caçar um trabalho para servir alguém. Aí olha isso. Meu pai confiou um reino a mim, e eu confio a vós. Aí eu digo: só Jesus para nos amar desse jeito. Porque faltando o momento de ser crucificado, depois de 3 anos e meio de ministério, o reino sempre eterno está confiado na mão desses dois. Por isso que Jesus é Jesus, Jesus não é gente. Aí ele diz assim: eu confio a vocês. Você precisa dar um pouco mais de crédito. Pessoas mudam. Trigos em crescimento chegam ao amadurecimento. Então, tendo dito isso, ele diz: Simão, Simão, do nada, você viu o texto comigo. Faz sentido? Não faz. Olha isso, meu pai me confiou um reino, e como ele me confiou esse reino, eu confio a vós. Olha o coletivo: eu confio a vós, para que vocês julguem comigo as 12 tribos em Israel. Simão, Simão, quem você acha que começou essa briga? Quem você acha que começou a forte discussão? O bipolar do João ou o sanguíneo do Pedro? Simão. Por quê? Porque pode estar na boca de todo mundo, mas Deus visita quem começa. Simão, Simão, Satanás te pediu para te cirandar como trigo, para te botar na peneira, mas eu intervi, eu roguei ao Pai por ti, para que não desfaleças a tua fé. Olha isso. Então, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele de vez ficar quietinho, porque o Senhor está dizendo: eu te dei livramento. Não, ele se sente ofendido. Por quê? Acabou de cear, e Jesus acabou de dizer: tu ceou, mas tu não é convertido. Então, quando tu te converteres, olha para alguém e diz: está ceando assim. Então, quando tu te converteres, fortalece os seus irmãos. O que Jesus está dizendo para ele? Pedro, segura a tua onda. Detalhe, ele não está falando com Pedro, ele está falando com Simão. Irmã Camila, não são a mesma pessoa, depende do momento. São duas naturezas em um só. Quando Jesus o conhece e diz: eu te chamo Pedro, porque eu estou falando da característica e de quem eu estou chamando. Estou falando do homem que eu estou vendo que você pode ser. Não estou falando do homem que se apresentou diante de mim agora. Simão é a tua fraqueza, Simão é a tua natureza. Quando Simão diz: despede dessa cruz e não faça isso contigo mesmo, ele diz: para trás de mim, Satanás, e primeiro chama de Simão, porque eu estou falando com a sua natureza humana.
semana, quando ele já é apóstolo e já é conhecido como Pedro, e ninguém chama ele de Simão, o lençol da visão da casa de Simão o curtidor desce, Deus dá para ele a visão: mata e come. Ele diz: não como. Mata e come. Ele diz: não como. Terceira vez. 3 na vida de Pedro nunca foi coincidência. Aí quando vem a terceira vez, o Senhor enrola o lençol e sobe, e nessa hora diz: Simão. Sabe o que ele está dizendo? Essa natureza antiga, que quer se valer o tempo todo do que eu estou construindo em você agora. Sabe o que ele está dizendo? Você pode ser Pedro para todo mundo, apóstolo para todo mundo, o bonitinho para todo mundo. Eu sei quem fala na tua boca, eu sei quando é Simão, eu sei quando é Pedro, eu sei quando é de você, eu sei quando é da sua carne. Simão, Simão, Satanás pediu para te cirandar como trigo, mas eu intervi ao Pai por ti, para que não desfaleças a tua fé. Quando tu te converteres, o que é que ele está dizendo? Pedro, você não está pronto, mas eu roguei, porque você vai ficar. Qual era dele? Fazer igual você, aplaudir, glorificar. Jesus, tu é lindo, Jesus, tu é maravilhoso. Não! Porque quando a gente não está pronto, a gente não entende nem o que é livramento. Aí ele diz: Senhor, olha isso, foi de maneira sutil, mas Jesus acabou de dizer: Pedro, você não está? Vamos lá, Pedro, você não está? Olha como ele rebate: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte, se for necessário. Aí Jesus diz: Pedro, ainda hoje, antes das 6, tu me negarás 3 vezes antes do galo. Ele está dizendo: Pedro, o galo é mais obediente do que você. Ele está dizendo: no momento eu estou confiando mais no galo. Escuta, já estou terminando. E de fato, Pedro negou Jesus, sim ou não? Sim ou não? Mas se trigo tem que ser peneirado, por que Jesus roga? Porque eis que quando o trigo novo é peneirado, não perde só o trigo, o Senhor da terra perde a semente. Você precisa entender que não é você que está investindo nas pessoas, é Deus que está dizendo: investe. Deus fez isso com Jeremias, quando mandava ele comprar coisas que representavam Israel, e quando essas coisas estavam boas na mão dele, ele dizia: quebra, compra essa botija, representa Israel, quebra. Aí quando estava em cacos, ele dizia: é Israel. Compra esse terreno, ele compra. Quando ele arrebenta o terreno, ele diz: é Israel. Ou seja, inteiro ou quebrado, ele diz: é. Deus está dizendo: ele não deixa de ser quem é para mim por causa de como ele está. E por que Deus continua dizendo a Jeremias, mesmo quando Israel está na lama do pecado, continue comprando, continue profetizando, continue investindo? Você sabia que Jeremias é o único profeta que de tudo que profetizou não contemplou nada do que falou? Você que é profeta, rapaz, nunca viu nada e mesmo assim cria que era Deus que falava. E por que isso aconteceu? Porque Deus mandava ele investir numa terra que não aparentava boa. O próprio Deus diz acerca de Israel: eu te coloquei uma boa semente, te coloquei numa boa terra, mas tu me deu figo amargo. Só que mesmo assim, ele levantava Jeremias e dizia assim: diga que eu vou lá e vai faltar grávida. Diga que eu vou lá e a terra vai ficar tão vazia que o estrangeiro vai assoviar e vai fazer eco, porque eu vou devastar essa terra se eles não se arrependerem. Engraçado, Deus está dizendo que vai fazer tudo isso, mas levanta um profeta para despertá-los. Por quê? Porque Deus não quer fazer. Então escute isso. Escute isso. Jeremias está investindo em uma terra que não dá retorno. Me mostre um outro profeta que sofreu tanto no exercício do investimento, no exercício da semeadura, que teve um livro só para lamentar. Ele ficou extremamente cansado, sabe por quê? Investir no que não dá retorno, cansa. Só que Deus não dizia descansa, Deus dizia investe. Por quê? Porque eles são seus? Não. Porque eles são meus. O que o Senhor está dizendo? O Senhor está dizendo: Jeremias, eu não vou permitir com que você invista numa terra em que eu não acredite.
Escute isso. Quando você se propõe a investir num casamento, quando você se propõe a investir num marido, quando você se propõe a investir num filho, quando você se propõe a investir na chamada de Deus na sua vida, antes de você ter vontade de investir naquilo, Deus ligou você àquilo. Por que agora Jeremias quer abandonar o ministério profético, mas não consegue? Porque no dia que Deus o ergueu, disse assim para ele: antes que tu te formasse no ventre, eu te conheci, e as nações eu te dei por profeta. Sabe o que ele está dizendo? Eu não dei você para elas, eu dei elas para você. O que ele está dizendo? É um encontro de águas. Se fosse o Amazonas e a Pororoca, é o Senhor dizendo: você não pode fugir do que você existiu para ser. Escute isso. No livro de Lamentações, então, Jeremias vai reproduzir um momento em que ele está desacreditado de tudo, porque na fase do crescimento, quando o joio e o trigo se parecem, parece que não vai haver retorno. Irmã Camille, por que você está falando isso? Porque eu estou falando que o trigo é a boa semente, e quando eu falo trigo, você começa a determinar na tua mente quem é o joio, quem vale ou não vale o seu investimento. Então você começa a pensar em pessoas que não estão dando retorno, que não honram a sua semeadura, e começa a fazer uma lista pessoal dizendo: é joio, é joio, é joio. Mas e se eu te disser que nessa noite Deus me trouxe hoje aqui para te dizer: é trigo novo, é trigo novo, é trigo novo, é trigo novo, e vale o teu investimento. Quando Jeremias está cansado, ele diz, olha o que ele diz: tu me iludiste, e iludido eu fiquei. Sabe o que ele está dizendo? Tu me chamou, mas não disse que eu ia passar por isso não. Claro que não. Quem é que vai te tirar força do que sabe que você tem que passar? Te passam tudo que você tem que fazer no seu trabalho no seu primeiro dia? Claro que não, não querem que você peça demissão. Primeiro dizem o seu salário, depois dizem do seu plano de saúde, depois falam quanto você vai ter de passagem, e depois quanto você vai ter de alimentação. E você pensa: puxa, estou trabalhando. E depois botam você para fazer um monte de coisa que não está escrito no crachá. E você diz: eu tinha que ganhar mais. É mais ou menos isso. Só que o texto diz assim: mas enquanto eu dizia estas palavras, irmã Camila, o que você está dizendo? Quando o servo é bom, quando o profeta é bom, quando a maturidade chega, é terrível. Sabe por quê? Deus não precisa levantar profeta para falar com você. Você tenta rebater a si mesmo e você mesmo se rebate. Sabe o que está acontecendo com Jeremias? Ele está dizendo assim: tu me iludiste, iludido eu fiquei. Aí ele diz: mas enquanto eu falava essas palavras, a tua palavra, o que ele está dizendo? A que eu estou pensando hoje, não, a que tu lançou no dia que me chamou. Era como um fogo que me queimava até os ossos. A boca dele está dizendo: eu estou cansado. A boca dele está dizendo: tu me iludiu. E o coração dele está dizendo: eu te chamei. O coração dele está dizendo: o que eu te mandar falar, você vai falar. O que eu te mandar edificar, você vai edificar. E o Senhor honra a chamada de Jeremias. Agora o Senhor Jesus está intervindo por Pedro. Por quê? Porque não quer perder o investimento feito até aqui. Então quem é Pedro? Trigo novo. Trigo novo, se for para a peneira, a semente ainda está apegada a... Quando a semente, quando a peneira machuca e arranca a casca. Quem aqui já peneirou meio metro de terra, gente? Nunca. Jesus quer isso. Uns abusados, né? Joga aqui, pega. A peneira vem para ferir, vem para tirar o grosso, vem para arrancar Só que no período do crescimento, a semente do trigo ainda está apegada a... Por que Pedro não pode ser peneirado, provado agora? Porque é trigo novo. Se ele for provado agora, tendo a sua semente ainda agarrada à casca, quando a peneira arrancar a casca, também vai ferir a... Semente ferida apodrece e não vai para o celeiro. Então Jesus entra: Pai, não prova agora. Pai, não deixa agora. Por quê? Porque novo ele está me dando trabalho. Mais maduro, Pai. Fica de pé quem quer ficar solto da casca hoje. Isso. Oh. Solta dessa casca, minha irmã. Solta para não ser ferido. Então ele roga. Novo dá trabalho mesmo. Novo, Jesus acabou de dizer: tu não está pronto, tu vai me negar. Aí Jesus ora no Getsemane. Malco chega com a comitiva romana depois da entrega de Judas, e o outro já tira a bainha e corta a orelha.
Acabou de falar com ele, gente. Pedro, dá trabalho ou não dá? Nossa! Tem reunião que, dependendo do obreiro que é, e eu estou falando abertamente porque estamos num culto de domingo, que a vontade é dizer, chama todo mundo menos o fulano. Por quê? Porque ele sempre é a mão que levanta. Eu não concordo. Eu não acho. Tem irmã no trabalho do ensaio do coral, que dependendo do hino que a gente escolhe ou do que a gente vai fazer, é sempre ela. Trigo novo dá trabalho, dá vontade de botar para fora. Só que o Senhor está dizendo, lembra, não é joio, é? E o trigo é a boa semente. Eu tinha músicos lá na igreja, nós tínhamos músicos lá na igreja, que aborreciam muito meu esposo, porque cuidava da área musical, e eles só chegavam, eu sei que aqui não tem isso não, e de fato, realmente não deve ter, mas lá na nossa tinha, e eles só chegavam às vezes para tocar, e aquilo incomodava. Meu esposo dizia, vocês não limpam o cabo, vocês não trocam a corda, não vai tocar ninguém hoje. E a coisa ficava complicada, e a gente dizia, é trigo novo, porque se você tira o trigo novo, compromete o trabalho, mas se você investe, acrescenta na obra. Então o que você está dizendo, irmã Camila? Estou dizendo que qualquer um pode arrancar, mas você pode intervir. Dizer que não presta, qualquer um pode dizer. Dizer que é rebelde, qualquer um pode dizer. Mas Jesus te trouxe hoje aqui para dizer, eu estou te dando autoridade para investir. Eu estou te dando poder para semear. Novo, ele arranca a orelha de Malco. Maduro, ele cura tantos surdos que não se dá para escrever nos evangelhos. Novo, ele fala tudo errado. Maduro, no primeiro sermão, ele ganha 3.000 de uma vez só. Novo, ele nega Jesus 3 vezes. Maduro, ele diz, vira a cabeça para baixo, a cruz de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer a morte de meu Senhor. Gente, este Pedro parece aquele Simão. Jesus está dizendo, você não tem noção do que eu vou fazer na vida desse teu filho. Vai ter mãe que no dia da formatura da menina vai pegar o boletim dela com cheio de nota vermelha, vai olhar o boletim e vai ver ela com canudo na mão, vai olhar o boletim e vai dizer, Deus, não parece? O Senhor está dizendo, eu vou honrar essa terra, intervenha, continue intercedendo, vai amadurecer. Nós vamos fazer assim, eu vou contar de 1 a 3. Mas Camila, por que de 1 a 3? Porque eu gosto de ser sucinta nisto. Mas Camila, vai fazer o apelo agora? Não, o apelo eu fiz agora há 1 hora. Vou fazer o convite. Quando eu disser 3, vou abrir a contagem de 1 a 3. Quando eu disser 3, se você estiver na galeria, você vai descer e vai vir em direção ao altar. Se você estiver na nave do templo, você vai pedir licença ou não pede nada, arreia a cabeça, vem vindo e chega aqui no altar. Para quê? Para fazer uma aliança com Deus. Quem? As pessoas que reconhecem. Irmã Camila, minha vida toda eu fui tratado como joio. Eu mesmo pensei que era um joio. Só que hoje Deus veio ao meu encontro para dizer, você não é joio, você é trigo novo. Dá trabalho, mas vai crescer. Dá trabalho, mas vai amadurecer. Dá trabalho, mas Ele vai te provar que o que você tem não determina quem você é. Irmã Camila, como é que eu vou chegar aí na frente do jeito que eu estou? Eu estou com 5 gramas aqui que eu vou usar depois do culto. Quando o culto acabar eu vou usar. O Senhor está dizendo, vem você e tuas 5 gramas. Como é que eu vou chegar aí desse jeito? Você e 5 gramas. Porque não é Camila, não é igreja, foi Jesus que disse, vinde a mim todos vós que estáis. O que é isso? Não importa como você está, eu sei quem você é. Quando você chega perto de Jesus com droga, não é Jesus que fica viciado, é você que fica liberto. Por isso Ele diz, vem, porque você não me influencia, sou eu que influencio você. Mas Camila, eu não posso ir agora não, porque servir a Deus é coisa santa. Depois que eu casar eu vou, é por isso que você não casa, e é por isso que você nunca vem. Por quê? Porque não é você que desfaz os rolos da sua vida. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Você diz assim, quando eu parar de beber eu vou, quando eu parar de fumar eu vou, e nunca vem. E veja, não é porque não quer, é porque você não tem o poder de se libertar. E faz essa obra é Jesus. Você acha o quê? Que eu vim parar no altar assim, madurinha, soltinha da casca? Eu ainda estou em crescimento. Você sabe como é que eu vim para o altar? Um tênis colocho, uma bermuda, samba canção, uma camiseta do Piu-Piu, uma barriga de verme pro lado de fora, chorando muito.
Quando o culto acabou, saí chutando pedra na rua, dizendo para minha irmã: eu não podia ter aceitado Jesus hoje. E ela disse: por que não? Eu falei: carnaval é semana que vem. Quer um trigo mais parecido que joio do que eu? Deus fez uma obra. Não consegui, não tive paz para pular carnaval. Por quê? Porque eu não influenciei ele, mas ele arrebentou comigo da melhor maneira possível. Irmã Camila, então como é que eu vou aí? Vai vir do jeito que você tiver. Ai, irmã, mas eu ouvi que a porta é estreita. É verdade? É verdade. Ai, irmã, mas eu ouvi que o caminho é estreito. É verdade? É verdade. Só esquecem de dizer uma coisa: o caminho é estreito, a porta é estreita, mas está aberta, filhão. Passa por ela hoje. Prepara aí, quando eu disser 3. Quando eu disser 3, você vai sair do teu lugar. Irmã Camila, eu sou de uma igreja aqui perto, estou sentindo a presença de Deus. Posso ir aí na frente e receber uma oração? Não! Ai, irmã, eu estou sentindo de Deus. Não dá não, porque Deus não é dúbio, não vai me usar por uma coisa e falar contigo outra. É emoção, é vontade de estar perto do altar. Mas hoje você não está autorizado. Por quê? Porque você já está no campo, você é servo, nós vamos te abençoar aí onde você está. Hoje você vai intervir, para que gente que entrou aqui achando que é joio, Deus faça, vem, porque é trigo. É trigo. Tem quem não esteja aguentando a contagem e já queira chegar. Ô glória. Eu vou contar. Quando eu contar, está liberado. 1, irmã Camila, já sou trigo, já sou até servo. Levanta a mão e comece a interceder agora. Não levanta a mão para me enganar não. Começa a levantar e orar. Jesus, aonde tiver alguém preso pelo pecado, joga por terra as amarras, joga por terra a condenação. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: eu não penso de você o que você pensa de você. Eu tenho pensamentos bons ao seu respeito. Você ainda vai crescer, você ainda vai amadurecer. Eu conto 2. Irmã Camila, eu estou desviado, posso ir aí? Deve, mas você não está desviado. Desviado não frequenta culto. Você está afastado. Desviado é o diabo que não pode voltar. Você tem saudade. Ai, irmã Camila, eu vou ficar aqui onde eu estou. Deus sabe. Sabe, mas não concorda. Foi Jesus que disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Olha o que ele diz. Olha o que ele diz. Mas aquele que se envergonhar de mim. Quem ainda me ouve, diga amém. Quem ainda me ouve, diga amém. Aquele que se envergonhar. Ele diz aquele que não crê. Ele diz aquele que tem vergonha. Vergonha do quê? Do que crê. Jesus está dizendo: você pode ter vergonha, vem com vergonha, só não deixa de vir. Por quê? Porque os tímidos não verão a Deus. Ele está falando de quem fica com a bochecha vermelha quando está em público? Não. Ele está falando de quem deixou a vergonha oprimir a fé. Ele está dizendo: tenha vergonha, mas não perca a... Vem com vergonha, vem como está, vem como der. 3, sou eu, irmã Camila. Sai do teu lugar agora e vem para o altar de Deus. Sai do teu lugar agora e vem para o altar de Deus.